Dando continuidade aqui com o vestibulinho da ETEC, agora a gente vai ver as questões de 12 a 20. A prova foi a do primeiro semestre de 2024. Então aqui questão 12, aí vem esse mapa que foi bacana, que a gente vê a linha do Equador ali, então já dá uma referência para a questão anterior. O mapa representa diferentes movimentos de ocupação de parte da América do Sul, cujo território foi disputado por Espanha e Portugal nos 2 primeiros séculos da colonização europeia. Então, a gente vê ali a linha do Tratado de Tordesilhas, né, que seria a divisão para a direita Portugal, para a esquerda Espanha. É uma linha que vai ajudar a gente a entender algumas coisas. De acordo com a representação, é correto afirmar. Letra A. As missões jesuíticas não só demarcavam os limites entre as possessões espanhola e portuguesa, mas também garantia a posse da Amazônia para a Espanha. A gente sabe que a Amazônia ficou em grande parte para Portugal, então não é o caso, né? E essa ocupação aí que ajudou o Brasil também a ter acesso a esse território. Não é. A ocupação da América portuguesa ocorreu na costa atlântica, em detrimento da região da Amazônia, que permaneceu despovoada até o final do século XVII. Essas expedições, se a gente olhar ali em cima, são do século XVI a XVIII, né, 1550 a 1720. Então, essa data não está batendo, não ficou totalmente despovoada. C. A integração da Amazônia ao território da colônia portuguesa está relacionada à presença de missões jesuíticas e de expedições para escravização de indígenas. Sim, é o que eles foram buscar, essa era a ideia de, inclusive no mapa ali na legenda fala, expedições de apresamento de indígenas, então a C está fazendo sentido. Vamos dar uma olhadinha nas outras. As expedições de apresamento se estabeleceram na Amazônia Espanhola e de lá partiram para o leste. Não, ele começou ali, né? A gente olha o mapa, a origem da maioria das linhas está toda ali na região de São Paulo. Então, e também foi para o oeste, para a esquerda do mapa. Então, essa aqui não é. E a letra E, a presença de missões jesuíticas portuguesas na Amazônia, indica que essa região pertencia a Portugal, de acordo com o tratado. Não, ali na Amazônia, a linha falava que a parte da esquerda era para ser da Espanha. Então, não é o caso da letra E. Então, temos aí letra C, a letra correta. Questão de número 13 a 15 nesse texto aqui. Então, ali fala algumas lendas folclóricas do Brasil, né? Menciona especificamente do Curupira, mas aí vem a questão de matemática que não tem a ver com o texto diretamente, é só inspirada. Ele dá um direcionamento que começa nesse ponto P, aí vai para leste, aí você tem que desenhar para conseguir ver onde os pontos estão em relação aos outros, e como são ângulos retos, né, fala de leste, vai para sul, depois para leste, de novo para norte, são 90 graus. Então, a gente consegue refazer esse desenho calculando que os 6 quilômetros até a primeira virada são depois acompanhados de 10 quilômetros nessa segunda curva que é feita aqui. Então, isso permite a gente desenhar esse triângulo, você fazendo o passo a passo dos 6 quilômetros a leste, 16 para o sul, depois 10 para leste de novo e 4 para o norte. A gente chega nesse triângulo, tem que fazer os 16 quilômetros menos os 4 do último trecho, sobram 12. Aí fica um triângulo com essa carinha aqui. É um triângulo que aqui é ângulo reto, então faz a continha básica, x² é igual a esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Tira a raiz, dá 20 quilômetros, letra B. Questão 14. Com base no texto, o gênero textual abordado cumpre a função social de valorizar as identidades construídas ao longo do tempo, né, letra D, ao perceber que muitas pessoas passaram pelo mundo deixando ensinamentos e experiências. As outras todas são esquisitinhas se a gente parar para pensar assim. Vamos lá, colocar em destaque a revolução promovida pela tecnologia digital.
não combina com essa história de lendas folclóricas, né? Tá falando um texto ali bem tradicional da cultura dos povos, não entra nesse ramo de tecnologia digital. Depois a letra B fala debater sobre os movimentos migratórios cada vez maiores no nosso país, os quais prejudicam o surgimento de culturas novas na sociedade. Também, ali, se a gente prestar atenção no que o texto diz pra gente, a gente vê que isso é um assunto diferente, né? Então, não tem a ver com o texto. Letra C, discutir as mudanças no núcleo familiar devido à dedicação exclusiva dos responsáveis. Não está falando ali de família, está falando, no caso, fala um pouco mais da lenda do Curupira, mas família não tem aqui. E a letra E, visualizar as mudanças laborais, uma vez que está cada vez mais fácil conseguir um trabalho formal na área da caça. Então, a letra E realmente vai longe e não é a letra E, a letra D é a correta. Questão 15. De acordo com o texto, os ensinamentos e as histórias dos povos da região da Amazônia, região amazônica, são transmitidos por meios de fontes orais. Que eles jogam ali termos que a pessoa pode ficar meio confusa, iconográfica, material, e não é o caso. Oral é realmente a tradição como as coisas são passadas, né? Infelizmente, isso tende a se perder com o tempo, então essa é a importância de, em tempos atuais, fazer-se o registro, né, dessas lendas e outros aspectos culturais desses povos, mas tradicionalmente a transmissão é por fonte oral. Leia o texto para responder as questões 16 e 17. Então aqui fala mais uma lenda, né, um folclore, e pergunta algo de física. Aqui está contando a história de uma pessoa que viu uma imagem no lago e se atirou e infelizmente morreu afogada. E pergunta qual o fenômeno óptico que permitiu a pessoa ver a imagem da lua no lago. E a resposta correta é reflexão dos raios de luz provenientes da lua pela superfície do lago. Não é refração, como na letra A, e a lua certamente não está no fundo do lago. Então já dá para descartar a letra A. A letra B, ilusão de ótica criada pelo movimento das águas. Não, mas usa um termo aí genérico que pode confundir alguém. Letra D, absorção dos raios de luz pela superfície. Se absorve, não reflete, então não pode ser a letra D. A luz não chegaria no olho da Nayar, que é a personagem do texto, né? E a letra E, projeção holográfica dos raios de luz. Não temos holografia ali. A resposta da questão 16 é a letra C. Questão 17. A capacidade de flutuação das folhas da Vitória régia é o resultado de diversas adaptações evolutivas para sobreviver em ambientes aquáticos. Fala que tem a forma circular e tudo mais, e que as folhas têm uma série de compartimentos cheios de ar nos tecidos vegetais, o que as ajuda a manter sua flutuação. Essas adaptações podem ser comparadas ao uso de... Então, está falando especificamente da questão do ar nos tecidos vegetais. Então, pé de pato por mergulhador tem a ver com a propulsão dele, né? Para se movimentar na água, então não. O B seria sinalizadores em barco, não. Falamos das bolsinhas de ar, então vamos focar aqui. Toucas de natação, não. Aí vem a letra D, que é a correta, colete salva-vida infláveis, porque o colete ele ajuda na flutuação. Então essa é a que tem a ver. Chega a pensar quem conhece neoprene, como o neoprene é um material de baixa densidade, relativamente, né? Ele, de fato, ajuda a gente a boiar um pouquinho na água. No entanto, ele menciona aqui que é durante a competição no mar, e a competição, o mar está em movimento, então não vai ser isso que vai dar a sustentação da pessoa na água em comparação com a planta na superfície da água. Então, o mais adequado seria a letra D, colete salva-vidas. Questão 18. No final do século
XIX, eclodiu uma rebelião no Acre que se prolongou por alguns anos. E ante a ameaça de uma intervenção direta do governo brasileiro, foi firmado o Tratado de Petrópolis entre os governos da Bolívia e do Brasil em 1903. Foi por isso que a Bolívia cedeu o território do Acre ao Brasil em troca de 2 milhões de libras esterlinas. E o governo brasileiro se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Sobre esse estado da federação, né, então falamos do Acre, é correto afirmar que nele se encontra o ponto. Aí tem que olhar lá o mapa e ajuda que as outras questões tragam mapas, né? Fala mais oriental, na letra D, isso seria mais à direita, vamos assim dizer. Não é o caso, o Acre está bem para a esquerda. Central, na letra A também não se adequa. A definição de setentrional pode pegar algumas pessoas, e ali fala do tal do rio Ailã, que não sei se todo mundo conhece, então é improvável que seja essa questão C, e nem a letra E. E ali na letra E, inclusive, fala Arroio Chuí, que não é no Acre. Então, a gente tem como resposta correta a letra B, mais ocidental, né? Ocidental é o oeste, é do lado esquerdo do mapa, por assim dizer. Não tenho certeza se o rio Moa nasce para lá, mas me parece ser a resposta mais correta. É a letra B. E aqui a última página desse bloco de questões. Leia o texto para responder de 19 a 21, então esse texto ainda tem que ser usado para a próxima página. Aqui a gente tem, vamos já olhar a questão 19, porque, aliás, é uma dica para quem faz prova, sempre dá uma olhadinha no enunciado antes de ler o texto, já para entrar no texto preparado ou preparada e ganhar, né, essa atenção no que importa. Então, segundo o texto, aí fazem diversas afirmações aqui. A letra E fala: o equilíbrio na relação entre natureza e homem é base e garantia da manutenção da cultura Yanomami. Isso é algo que faz sentido mesmo sem ler o texto, né? Aí a gente poderia ler para ver o que cada uma fala. Ali na letra A, os anciões indígenas decidiram expor seus conhecimentos por meio de diagrama. Não é o caso. Ali foi o texto, ele, para resumir, ele fala que uma pessoa específica do grupo Yanomami resolveu escrever, né, desenhado na língua dos brancos, como diz aqui no meio do texto, o que ele tinha a dizer para poder ser ouvido ou entendido pelos brancos. Então, é essa pessoa que resolveu escrever, não os anciões indígenas. Não é a letra A. Na letra B fala: o povo Yanomami garante bem-estar social duradouro para as próximas gerações ao seguir os padrões de vida dos brancos. Não, eles não têm a intenção de seguir os padrões do branco. Certamente os padrões do branco não vão gerar bem-estar social para o povo Yanomami, né? Quanto mais bem-estar social duradouro. 20, então, a letra B não pode ser. Sempre a gente pode se atentar para essas palavras assim, de mais ênfase, porque então, a frase muitas vezes a gente já consegue desconfiar que se da alternativa. Viver em sua cidade, seremos infelizes. Então, tem uma afirmação eles acabarão assim mais, com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar impacto, onde possamos assim viver longe deles. Duradouro não é. A alternativa letra C, a exploração da caça e da pesca realizada pelos Yanomami é fruto do contato com o saber trazido pelos brancos. Não, eles se organizaram ao longo acabariam do tempo, né, e com a floresta e não deixariam lugar onde pudéssemos viver distante deles. E eles têm passa a mesma essência da frase original do texto. Está corretamente. E a letra D é a forma de divulgação da cultura dos povos originários tudo mais, para o restante da sociedade deve nas outras alternativas pode haver mais uma vez a palavra ali chave é deve, né? Como não deve nada. Acredito que então, caso vivamos em cidades poderia infelizes, então ser através da oralidade, né? Tem sido feito assim, mas não tem obrigação nenhuma. Esse deve não cabe, então não pode ser a letra D. Na letra B, a resposta da questão como 19 fomos viver em cidades altera o sentido, né? Não está falando que de fato foram viver na cidade, mas então não cabe. Letra D,
ainda novamente a questão da concordância dos verbos, fôssemos e seremos. E a letra E também ele fala aqui: afirmo até que ao irmos viver na cidade seremos infelizes, posto que eles acabam com a floresta. O verbo não está no tempo correto.